Boa noite a todos. Boa noite. Já falo alto, né, gente? Vou tentar não gritar no microfone. Né, Jorge? É verdade isso que a Cris falou, né? Quando ela me ligou, eu não podia no domingo à noite. Eu falei, não posso, já fiquei com o coração partido, porque supersticiosamente também, bom espírito. Falei, meu Deus, né? Tem que estar na casa de Francisco. E daí quando ela ligou falando que o palestrante teve um problema, não pôde, que ótimo, eu tenho que dizer. Né? Coitado, tomara que ele resolva a sua situação. Mas eu tenho que compartilhar, porque eu fiquei feliz, mas depois eu fiz uma prece, porque vai cação em cação, chega antes da prece, né? E logo uma prece para garantir. Então quando ela fala, eu falei, é verdade mesmo, a gente falou nesse sentido, a gente falou nesse tom. Então que essa prece também se estenda ao palestrante que não esteve presente aqui hoje, que ele vem em outra oportunidade, não é? Brincadeiras à parte. Nós sabemos que a história da humanidade ela é repleta de lições de ensinamento durante todas as eras, não é? Só que no começo das nossas lições de aprendizagem, para que as nossas consciências se dilatassem, as histórias elas eram mais simbólicas, elas não eram tão declaradas. Eu costumo dizer que ultimamente, quando nós fazemos alguma coisa, por isso a prece instantânea, na hora que eu fiquei sabendo que o palestrante não vinha, eu disse que bom, é porque a ação e reação hoje parece que ela vem ao toque internetico, não é? Hoje nós cometemos um deslize, não passam de segundos. A cobrança bate a nossa consciência, não é nem a nossa porta. Porque na porta tem tempo da gente caminhar para abrir, olhar e falar, acho que eu vou fechar, hoje eu não abro, né? Mas existe uma velocidade, exatamente por quê? Porque somos pessoas mais conscientes dos nossos atos. E no pretérito não éramos. Então, como nós não éramos conscientes, as coisas aconteciam e nós achávamos que era obra do destino ou da desgraça do mundo. Só que como hoje nós temos uma possibilidade maior de compreensão, nós não precisamos de tantos símbolos assim. Mas eles nos foram úteis durante muito tempo. E é um deles que eu recorro para nós começarmos a nossa troca hoje. E é uma história da mitologia clássica, antiga, e é a respeito do Minotauro, que todos nós já ouvimos falar, não é? E quem assistia a Sítio do Pica-Pau Amarelo, antigamente, não é? Já se deparou com a Emília lutando contra o Minotauro nas terras de Rei Minos. Então a televisão também era mais inteligente, não é? Então nós vemos o seguinte, que nós temos um labirinto construído por Dédalo, que também é pai de Ícaro, porque nessas histórias um conversa com o outro, não é? E Dédalo era um engenheiro, naquela época não havia essa nomenclatura, ele era um grande construtor, inteligentíssimo, e havia construído, a pedido do rei Minos, daí Minotauro, o touro de Minos, um labirinto em que ele pudesse colocar aquela besta fera, que na verdade havia sido fruto de adultério, porque o rei Minos havia sido traído por sua esposa. Então, daquele adultério havia nascido aquela criatura que era metade homem e metade touro. Obviamente que aí já é um ensinamento de moral. Traiu, vai nascer um Minotauro, né? Então não espere que vai nascer alguma coisa boa, vai nascer alguma coisa complicada. Pode se transformar em boa depois, mas vamos ter que resolver o pepino. Olha essa redenção. Então naquela época os ensinamentos eram amedrontadores. Obviamente que nós sabemos que de seres humanos não nascem minotauros, não é? Mas as pessoas de então não tinham esse conhecimento. E quando nós temos muita ignorância, bastante conhecimento pode contaminar. Então, quando nós temos muita ignorância, qualquer fruto simbólico entra na mente das pessoas e as convida para entrar nesse mundo da mitologia, do místico. E é muito fácil acreditar nessas lendas e suposições. O Brasil não fica longe disso, não é? Minha avó me contava do boitatá, não é? O curupira tinha o pé virado para trás. E graças a ele, que anos da minha vida não deitando sobre a cama, mas me arremessando. Porque eu achava que o homem do saco também estava embaixo da minha cama, em algum momento ele ia me pegar. Porque eu nunca fui muito porto-mexer quando criança. E eu era muito articulada, então eu sempre repartia as responsabilidades. E os meus amigos eram muito amigos, então sempre tinha alguém colhendo os frutos das minhas aprontações junto comigo. E o homem do saco era um corretor. Ele um dia iria me punir, não é? Depois de adulto eu
descobri que o homem do saco não tinha como me punir, porque ele ficou na Jerusalém Antiga, bem antes de eu nascer nesta reencarnação, porque certamente eu devo ter passeado por lá, apavorando alguns homens do saco. Eles eram leprosos. E como os leprosos não podiam andar à luz do dia, porque aquele sol causticante lhes convidava à dor e à memória dos seus atos pretéritos, talvez, então eles andavam vestidos com grandes sacos pesados, negros, para que os raios do sol não fustigassem as suas peles. Então o homem do saco, que me amedrontou durante tantos anos, era apenas um leproso, né? Quebrei alguns estrados por conta dele, porque eu sempre fui assim, meio coelhona, né? Sempre fui grande e desajeitada, não tem essa delicadeza toda. Mas, como todo bom mito, nós vamos descobrindo essas histórias que nos apavoraram, nós vamos ganhando maturidade. Com o Minotauro não foi diferente. Só que, à época, este filho dessa relação às escondidas, ele comia 7 jovens, 7 homens e 7 mulheres gregos. Eles eram levados então ao corredor de Minos, como era conhecido, o labirinto, e eles eram levados à morte, obviamente, não é? Se é uma besta fera, olha bem o fruto dos seus erros, ele come pessoas. Então não bastasse de uma relação extraconjugal nascer um touro, ele era um touro faminto e ingeria pessoas. Então aquilo amedrontava realmente por deveras a sociedade grega. E acharam por bem dar um fim em Minotauro. Várias pessoas tentaram realmente entrar no labirinto. Algumas morreram de fome, algumas morreram mortas, porque não conseguiram voltar. Entravam e tentavam absurdos, né? Deixavam miolinhos de pão, só que as aves passavam ali e comiam os miolinhos de pão. Quando eu voltava, cadê a saída? E ali eu ficava enredada, ali eu ficava perdida. Ou seja, outra simbologia. Cuidado com os labirintos que vocês entram, porque pode ser que nós demoremos muitas reencarnações para sair. Essa é uma leitura moderna e contemporânea feita por mim. Porque à época a mitologia não trazia este esclarecimento. Mas todo labirinto representa para nós uma agonia, não é? Um desespero. Só de nós vermos um labirinto. Certa feita eu me deparei com era um labirinto de árvores dentro de um parque. Aí uma amiga falou, vamos entrar, é um labirinto de árvores. Eu falei, vamos. Depois eu pensei, não! Mesmo sendo um labirinto de árvores. Porque nós tínhamos que chegar ao centro daquele labirinto, aonde havia um levantado de madeira, que nós poderíamos tirar foto ali. Ela dizia, vamos tirar foto do ambiente, porque é bonito. Não tinha Facebook. Vamos enviar para os nossos amigos, depois a gente revela. Eu falei, vou tirar foto de mato. Mentira, gente, eu gosto de natureza. O meu problema era com o labirinto. Vai que era uma memória pretérita, não é? Mas eu fui. Enfrentei este temor, entrei labirinto adentro. Confesso que não sem sentir uma certa angústia, porque os arbustos eram maiores do que eu. E eu tenho 1,80 m, é considerável essa altura. Mas eles eram muito altos, nem com o pé assim eu conseguia. E eu dizia para ela chamava Paula também, Paula, cadê você? Ela não me respondia. Falta de caridade, né? Eu pensava, você me paga para eu sair desse labirinto. Paula, cadê você? Ela não me respondia. Eu vou te matar! Gritando, obviamente. E rindo ao mesmo tempo. Consegui chegar até o ponto mais alto, tiramos todas as fotos e obviamente todos olhavam para mim, que era desesperada, e a única que gritou havia sido eu. Falei, sou eu mesmo, a desesperada. Reminiscências de outras reencarnações. Vai que morri no labirinto do Minotauro. E então me recordei. Falei, não, aqui não morro mais. Nós somos assim muitas vezes, nos enredamos por alguns caminhos dos quais a gente se arrepende de falar, se eu pudesse voltar atrás. Mas como Chico Xavier nos disse, voltar atrás não dá, mas dá para começar agora, para fazer um novo fim, não é? Então nós temos esses ensinamentos, mas o Minotauro foi vencido por um jovem chamado Teseu. E obviamente havia uma mulher na história dele, né? Seriam de vocês, meninos, sem nós. E essa mulher, então, chamava Ariadne. Tanto que há uma outra história sobre ela própria que se chama o Fio de Ariadne. Ela não deu para
Teseu bolinhas de pão, porque as histórias já haviam se desdobrado, nem folhinhas, para que elas fossem depositadas no chão e o vento as varresse. Ela deu um novelo de lã. Deu na mão de Teseu, apaixonado, logo ele tinha um motivo para voltar. Ele foi entrando labirinto adentro e desvelando aquele novelo. Conseguiu matar o Minotauro, que era muitas vezes maior do que ele, muitas vezes maior do que ele. Teseu era um homem, um jovem, forte, saudável, mas o Minotauro era incrivelmente maior. E aquelas paredes eram de pedra, havia quartos escuros, mas Teseu volta vivo, porque vem se guiando pelo fio de Ariadne, movido por um sentimento maior que Jesus nos apresentou, que se chama amor. Muitas vezes, quando nós estamos nos nossos labirintos, nós precisamos de fios condutores para que eles nos guiem para fora, não é? Nós precisamos que alguém jogue um novelo, de preferência iluminado e fosforescente, para que a gente consiga enxergar dentro das trevas que muitas vezes construímos para nós mesmos, aonde está a saída deste tormento. E nós observamos que nós temos essa simbologia também dentro da doutrina espírita, porque os ensinamentos que nós recebemos, as palavras que ouvimos, o acolhimento que temos hoje na casa de Francisco, dos encarnados e dos desencarnados. Nós sabemos que esses são grandes fios condutores que ajudam com que nós nos movamos na nossa vida e nós não nos percamos. Porque se amanhã eu não conseguir voltar à casa de Francisco, ou se a vida me levar para um outro destino, ainda encarnados, não quero ninguém aqui morto, não é? O espírita tem medo dessa coisa de morrer. Então, se nós somos levados para outro destino, nós fomos, mas nós levamos guias dentro de nós. Mesmo que nós sejamos convidados a outras doutrinas religiosas, talvez, quem sabe, em outras reencarnações, mas as nossas reminiscências não se apagarão. É o nosso fio condutor de Ariadne. E nós entendemos que essa mulher dadivosa, que por amor ficou esperando a porta do labirinto, segurando a ponta do fio, porque se ela soltasse, pode ser então que o novelo fosse junto com Teseu. Mas ela permanece ali, crente no seu retorno. Ela tem essa simbologia do amor. E nós sabemos que Jesus veio ter para conosco por amor. Ele afirmou o que afirmou para que nós acreditássemos que era possível a nossa evolução por amor. Ele compartilhou as palavras de Deus com quem ele tinha e mantém íntima relação para conosco, para que elas fossem então nossos fios condutores por amor. Ele não desiste de nós em nenhum momento da nossa existência por muito nos amar, porque ele acredita em todas as palavras que disse. Porque algumas vezes a gente repete algumas palavras, mas nem a gente acredita. A gente repete automaticamente para ver se aquilo faz sentido e nós internalizamos, não é? Então ele acreditava nas palavras que dizia, como acredita até hoje, e as reenvia para que nós não esqueçamos que estamos todos sendo conduzidos por grandes fios invisíveis à nossa percepção humana para o caminho da nossa perfeição. E ele dizia: vós sois o sal da terra. Comida insossa é gostosa? Não. Não. Mas temperada demais também não, né? Tem que ter um meio termo, tem que ter um equilíbrio. Não é assim? Tem que ter um equilíbrio. E nós vamos percebendo que esse sal da terra tem várias nuances. O gosto macaense para mim é um. Ele é um pouco mais forte, um pouco mais pronunciado. Quando a Christian e o George caridosamente me levam a um restaurante, né, Christian? Pra gente almoçar, né, George? Tá me devendo dessa vez, vou ter que voltar a Macaré. Eu tenho vermes, né? Eles me acompanham. Então, dá tempo. Comi tanto Macaé, gente. Cometi um pecado da gota, mas acho que eu já estou num crédito, né? Porque eu falei para caramba. Espero que as coisas boas tenham nutrido o meu espírito e emagrecido o corpo. Então o sabor de Macaé para mim é mais pronunciado.
O sabor lá, para mim, paulista, embora ele seja um mundo mix de sabores, como também é aqui, ele é menos pronunciado. Ainda mais que a minha avó tem pressão alta, então a coisa é sem sal. Eu vivo catando um sal, colocando na minha comida e escutando assim: a pressão alta, essa perna vai inchar. Vó de 92 anos, você não contradiz. Você só diz: é verdade, vó. Aí eu comecei a passar, colocar o sal escondido. Porque daí ela não fala mais, mas só um pouquinho, por conta do medo da pressão alta e do inchaço, não é? Então é um sabor diferente. Fui para Salvador, na casa de uma amiga, da amiga de uma amiga. Baiano tem isso, nem conhecia, mas você vai, né? Eu, como sou um pouco de dada, fui, né? Convidada, fui. Então fomos a Salvador e no primeiro dia que estávamos lá, logo pela manhã, o marido de minha amiga, Geraldo, casado com a Virgínia, ele falou: Paulo, vamos tomar café. Lá fui eu, né? Tinha que alimentar, não só a mim, mas a família, ele de mim. Lá fomos nós. E eu vi feijão. Um feijão que ele misturou com farinha. Num primeiro momento eu olhei e falei: feijão de manhã, com essa cara que é antipática, né? Ele falou: como é que você vai gostar? Imagina, feijão de manhã, comi. Eu também não sou pessoa assim, de opinião muito forte, eu não gosto de desagradar, né? Eu falei: estou na casa dos outros, vou ser recebido, não vou comer. Antipatia, né? Eu falei: não, vou comer. Comi. Gente, voltei 5 quilos mais gorda. De tanto que eu gostei, né? É uma comida forte, é completamente diferente. Como se a gente viajar por esse Brasil afora, né, formos para Minas Gerais, nós vamos encontrar outros sabores e outros temperos e outras formas. Nós somos um espírito em experimentação. Então, se nós somos esse espírito em experimentação, nós temos que colher essas experiências da vida para nos engrandecer. Por quê? Quando nós formos chamados a sermos os temperos do mundo, nós vamos saber exatamente qual é o equilíbrio que a vida nos exige para que com ela nós compartilhemos o nosso melhor. Então, em certas casas é pouco sal, por conta da pressão alta do inchaço. Em outras casas é feijão de manhã. Em outros lugares é uma caldeirada deliciosa. Em outros ainda, a água tem que ser fervida, e se não for fervida, vier na garrafinha, a gente verifica se a tampa não está realmente lacrada, porque senão poderá acontecer algum prejuízo. Nós somos pessoas do mundo, e pessoas do mundo no mundo, nós temos que fazer as nossas melhores escolhas para ofertarmos o melhor de nós. Porque pode ser que essa nossa oferta, este sal que tempera as coisas, as pessoas, a vida, as circunstâncias, as situações, é o fio de Ariadne. Muitas vezes nós somos o fio condutor. Somos nós aqueles que chegamos no momento propício para pessoas que estariam talvez agoniadas, desesperadas, passando por situações difíceis. Somos nós aqueles que temos que ser os exemplos que hão de fazer com que essas pessoas acreditem que há uma força maior. Nomenclature ela como quiser. Deus, Alá, Maomé, o divino, o que transcende, o imanente, o que é. Nós não estamos aqui para violentar consciências, porque cada qual está no seu exato momento de florir. Se nós enxergamos a vida sobre uma ótica, ótimo. Se as pessoas enxergam para outra, melhor ainda. O que nós não podemos nos furtar é auxiliar, é trabalhar para que o progresso realmente se dê nesta terra que é uma promessa, não é? Nesta terra que é uma promessa. Já dizia Monteiro Lobato, lá perto da minha cidade, de Taubaté, ele disse uma frase que me acompanhou durante toda a minha vida e acho que durante muitas outras vidas ainda será minha companheira. Ele dizia que um país se faz de homens e livros. E por concepção da leitura das obras de Monteiro Lobato, não é? Nós vemos que esses homens lobatianos são homens de caráter. São homens que creem. Monteiro Lobato causou diversas celeumas dentro do Brasil, não é? Porque ele acreditava que os brasileiros deviam ser mais brasileiros, que os brasileiros deviam ser mais nacionalistas, que os brasileiros deviam defender mais o Brasil. Lançou a campanha do petróleo é nosso, não é? Isso nos livros da história.
Então Monteiro Lobato não acreditava em homens acomodados, em homens passivos, que acreditavam que o amanhã viria de vir, de qualquer jeito, porque Deus há de nos mandar uma providência. Não. O tema da minha palestra na Semana Espírita foi a ajuda de que o céu te ajudará. Monteiro Lobato era regido por essa batuta. Trabalha, porque daí você receberá os benefícios. Trabalha, porque daí você estará auxiliando o próximo também na sua evolução. Monteiro Lobato era espírita. Ele fazia sessões dentro de sua casa, acompanhado de sua esposa e sua mãe. Existem cartas psicografadas por Monteiro Lobato, com a crença de que o Brasil seria o país do futuro. Com a crença de que esta seria a pátria que recebe o título da palestra de hoje, Celeiro do Mundo e Pátria do Evangelho. Emmanuel nisso acredita. Há um capítulo dedicado a Ismael e vários outros falando e narrando acerca da história brasileira como uma promessa de que nós seremos esta nação acolhedora. E nós sabemos que repetimos em mote várias crenças acerca do Brasil. Aqui não há terremotos, aqui não há maremotos, o povo é uma gente boa, nós somos acolhedores, temos florestas maravilhosas, temos rios que não acabam mais, as nossas bacias hidrográficas são gigantes, aqui no Brasil não passamos por frios glaciais, embora vocês achem que está um frio aqui em Macaé, eu posso garantir para vocês que não está. Quando eu acordo de manhã, umas 6h30 da manhã, 6h15, está 7 graus. Amanhã está 7h30 para 8. Então hoje, a hora que eu olhei no termômetro do carro, está 22, isso pra gente é um calor. Não é? Falei, nossa, que calor. Até tirei o cachecol, porque achei que não estava contente para mim, não é? Então nós vamos observando que estamos vivendo neste momento da promessa. Porque nós também vivemos as experiências de ler no Livro dos Espíritos que os tempos hão chegados da transformação. Só que o Livro dos Espíritos foi escrito há quanto tempo? O Evangelho é 150, não é? Então estamos falando de 150 anos. Ele foi escrito há 150 anos, mas colocou o verbo no presente. Os tempos são chegados. Então os espíritos, consoladores e amigos, já nos prometeram que os tempos de transformação principiaram ali, há 150 anos. E daí depois, séculos depois, nós temos o Humberto de Campos escrevendo este livro por Chico Xavier, que o Brasil seria uma promessa. Porém, se nós lermos o prefácio de Emmanuel, nós vamos ler o seguinte: pode ser que nós atrasemos os nossos passos por conta dos homens de vida pública, que talvez malversem os rumos da nação. Talvez nós atrasemos os nossos passos por conta de nós próprios. Isso me deixa um pouco incomodada. Não vou usar a palavra temerosa porque sou uma pessoa de esperança nata. Mas me deixa incomodada. Porque realmente, brasileiros que somos pessoas muito legais. Porque nós somos realmente acolhedores. Essa alegria farta só existe no Brasil. Esse sorriso solto só existe no Brasil. Essa coisa de ver graça em tudo só existe no Brasil. Por exemplo, relembrarei agora um momento triste. Nós levamos. Está vendo? Pessoas leem o pensamento. Leem o pensamento. Isso é transmissão de pensamento. Karina já soprou aqui. É que levamos é um termo do futebol, né? Nós levamos 7-1 e tivemos uma lição de civilidade. Lição de civilidade, dá até vergonha, né? Até vergonha. Fala, ai, para de fazer gol, meu Deus. Na hora que eu vi o terceiro, passei mal, saí. Falei, não, vou fazer comida. Fui pra cozinha, nem cozinhei direito. Falei, vou fazer comida. Desencarna, Senhor. Eu pronto. Não quero ver. Voltei. 5 gols. Falei, como assim? De onde vier tudo isso? Não eram 11 jogadores, tem 22, né? 11 encarnados, 22 conduzindo, porque não era possível aquilo. Então nós vimos a promessa de um futebol não dar certo. Uma promessa. Os alemães vieram para o Brasil e construíram um centro de treinamento em Salvador. Já que é passar calor, né, gente? Vamos passar calor em Salvador, né?
Então construíram um centro de treinamento em Salvador. Este centro de treinamento eles já doaram, não é? Por onde as pessoas passaram, aqueles alemães, tidos como pessoas frias, não é? Tidos como pessoas frias. Muitas vezes a gente brinca que um alemão xingando e dizendo eu te amo é a mesma coisa. Porque o sonho é cultural. Então essas pessoas que nós achávamos assim, sabe, indistintos dentro da sociedade, eles deram mostras de civilidade. Venceram o Brasil e eu acho que a comemoração foi até tímida. Porque se fosse a gente ia dançar, né? Um embala o bebê, o outro dança uma coreografia, dá um duplo no gramado. Eles comemoravam assim. O braço nem era assim, o braço era aqui, ó. Quando veio o segundo tempo, eu já estava fazendo até promessa que eu nunca faço. Não faz mais gol, não, eu vou ficar com mais vergonha ainda. E particularmente da minha ignorância futebolística, eu acho que eles foram até gentis. E não fizeram mais porque não quiseram humilhar a pátria do futebol, que é uma promessa. Então nós vamos observando que existem algumas coisas aí para serem estudadas. Treina há mais de 6, 7 anos juntos. E nós tivemos uma seleção que uniu-se, fez alguns treinos, mas não ao ponto da excelência. Porque acho que eles acreditaram em um mote, talvez tenha sido intimamente, do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro tem dois lados, fique claro. Tem um lado que é muito nosso companheiro e realmente nos auxilia, porque nós damos jeitinho para tudo mesmo, não é? Ah, não tem como. Não, peraí, eu vou te ajudar. É domingo, não, sai do almoço lá na casa da minha sogra, que é aquele macarrão com frango que eu não aguento mais, e eu vou lá no centro, lá de Francisco, te ajudar. É para pintar o quê? Parede? A gente nem sabe, mas vem. Nós temos uma solicitude inacreditável. Eu participei agora, particularmente com a Tânia, dos bastidores da Semana Espírita. Então não pode sair do estudo do lar e ir para o centro do Pedro e faz arranjo na mesa. E pega a venca e varre a venca. Quando vê o minha Tânia, fala, pá, cadê uma vassoura? Eu falei, Jesus, vou virar a vassoura agora com essa mulher. E isso já era 6h30 da tarde. Diz, bota pro Pedro e assiste a palestra. Você fala, nossa, mãe de Deus, para coisa sair, vocês sabem, né? Tem 400 pessoas e 2 que trabalham, que geralmente funciona assim, não é? Então nós vamos observando que nós estamos levando algumas lições que precisam nos modificar enquanto pessoas, para que nós realmente salguemos a terra com mais propriedade. Que nós sejamos realmente a bolota de carvalho, que é uma promessa. A bolota de carvalho é miudinha. E o tamanho do grão de mostarda ainda? Menor que a bolota de carvalho. O grão de mostarda é menor do que um grãozinho de chia, para a gente ter uma noção que é aquela coisinha preta miúda. Então nós observamos que Jesus falou para nós, vocês são promessas. Vocês são promessas de evolução, vocês são promessas de progresso. E eu sei que essas promessas hão de acontecer, mas somos nós quem temos que nos movimentar. E nos envergonharmos do outro lado do jeitinho, que não é tão aprazível assim. Somos nós quem temos que fazer o livro de Chico uma verdade, uma realidade. Hoje li uma frase de Montaigne. Esses pensadores eram brincadeira, não é? Li uma frase de Montaigne que ele dizia assim, o nosso grande problema é o futuro. Na primeira frase que li, eu falei, credo, que é um pessimista, que eu automaticamente já julguei, não é? Sou um ser humano. Eu falei, cara, que homem pessimista. Aí terminei de ler as outras 5 frases restantes. O nosso problema é o futuro, porque nele depositamos as nossas esperanças, e não no momento em que estamos. Daí vivemos fazendo planos, mas não edificamos o que há de vir. Foi, não, ainda bem que ele é francês, né? A minha vergonha ficou um pouco amainada. Ela é francesa, falou isso de uma realidade de França, não é? Mas que serve para nós. Às vezes nós acreditamos no futuro, que há de vir e ficar tudo bem, e eu me questiono, com que nós contribuímos para que isso realmente se dê? Porque o Brasil realmente será o celeiro do mundo, por conta dessa imensidão. Nós realmente seremos a pátria do Evangelho de Jesus, não é a pátria do Espiritismo. Não precisamos subir um grau no nosso orgulho. É a pátria do Evangelho, das palavras de Jesus.
Agora, realmente, isto se dará com mais presteza se nós agilizarmos a nossa conscientização dos fatos e se nós nos mobilizarmos para que os fatos realmente aconteçam. Porque a realidade de uma casa espírita nos bastidores é a realidade no Brasil da sua dimensão. Então, dentro da casa espírita, muitas vezes eu escuto e pergunto, eu falei, você, fulano, o que você faz na casa espírita? Ah, eu sou o chefe do departamento de doutrina. Eu falo, que ótimo. Aí a pessoa diz assim pra mim, fui colocado. Eu falo, nossa, que bom para a sua evolução, por obrigação. Aí eu penso assim nas entrelinhas, é espírita, né? Consciente, imagina se não fosse. Não é? Então nós queremos os benefícios, óbvio, somos seres humanos, queremos ser salvos, queremos a perfeição, queremos a felicidade morredoura, queremos ser aqueles espíritos que Kardec diz iluminados e mais além. Queremos ir para as esferas crísticas. Quero ouvir o Mozart tocar ali, ó. Cara a cara para Mozart, toca essa aí para mim, né? Tá uma onda ainda, pedi uma música para Mozart. Eu quero, mas eu tenho que me movimentar. Se eu não me movimentar, do céu no máximo cai chuva. Então, quando nós estamos dentro de uma casa espírita, nós vemos essas realidades passando, que são sempre, muitas vezes, os mesmos trabalhadores que vêm. Nós temos que nos movimentar, seja no Lar de Francisco, a casa que frequentarmos, a comunidade em que estivermos, somos nós quem temos que ser os incomodados. E eu sei que muitas vezes isso nos ressoa com um tom de desesperança, como se votássemos, por exemplo, e esperássemos então o retorno só depositando na urna o voto. É preciso que tenhamos voz, é preciso que hajamos. É preciso que frequentemos os lugares públicos como frequentamos as assistências de casas espíritas. Porque nós somos homens no mundo e nós salgaremos o mundo, nos transformaremos em carvalho, seremos uma planta desde que edifiquemos solo fértil para que isso aconteça. Caso contrário, estaremos à mercê das circunstâncias que se passam e das circunstâncias que se dão. Lendo um livro recente de Bacelli, me coloquei a pensar. Porque nós lemos já há muito tempo atrás o livro Vale dos Suicidas. E nas primeiras páginas, confesso que foi difícil chegar até o primeiro capítulo. Porque não é um livro light, não é? Não é um livro de autoajuda leve, né? Tipo, leia 10 páginas de Paulo Coelho e saia feliz. Desculpa, acabei de denegrir o Paulo Coelho. Ainda é uma literatura que auxilia muitas pessoas porque ele tem um quê lá no fundo de místico e religioso que eu fui ler. Eu tinha um preconceito, obviamente, por ser professora de português, ter lido uma literatura um pouco mais sóbria. E os meus alunos falavam para mim, você